Olá, esta é a situação de aprendizagem 3 da segunda série, cujo tema é a liberdade. A liberdade é uma questão ética por excelência. Destino e determinismo. A ideia de destino significa que o homem não pode escolher para onde vai, ou até o que fazer, mesmo que seja contra sua vontade. Algo fora dele decidirá, e não há nada que ele possa fazer para mudar seu futuro ou alterar seu presente. Essa ideia foi introduzida na filosofia pelos estoicos. Para eles, havia uma causa necessária para tudo, ou seja, o mundo inteiro segue certas leis, as quais obrigam as pessoas a agir e morrer sem poder decidir por si. Então, aqui eu vou destacar algumas palavras, alguns termos, que futuramente vocês farão uma pesquisa. Por exemplo, o termo estoico. Os estoicos. Quem foram esses estoicos? Que competências e habilidades nós vamos trabalhar nessa situação de aprendizagem? O objetivo principal é estimular o exercício e o desenvolvimento de habilidades como a compreensão da dinâmica da liberdade e seu exercício solitário. Deixa eu grifar aqui. Com esta proposta, procura-se incentivar o desenvolvimento de competências relacionadas à sistematização de ideias e sua diferenciação por meio da leitura filosófica e de outros tipos de textos, além de valorizar o exercício da pesquisa investigativa. Quais caminhos ainda precisam ser trilhados para que as nossas ações sejam pautadas, antes de tudo e principalmente, pelo respeito e pela solidariedade? É possível intervir sempre para que fatos e eventos não causem infelicidade e transtornos? Nesse texto nós vamos destacar o significado da palavra destino. Destino é um poder mais ou menos personificado, capaz de governar tudo o que existe no universo e de determinar de uma vez por todas, irremediavelmente, tanto o curso geral dos acontecimentos quanto o devir da história humana. O destino, de acordo com essa definição, nos remete à ideia de que a vida e a morte, assim como toda a ação humana, não dependem apenas da vontade. Essa perspectiva encontra adeptos em diferentes épocas, culturas e lugares. Na Grécia Antiga, por exemplo, as moiras comandavam o início e o fim da vida. Elas eram representadas por uma tríade de mulheres. Uma tríade que significam três mulheres, em que a primeira, Laquesis, dava início à fiação da vida. A palavra Laquesis lembra laqueadura. Cloto torcia o fio, ou seja, manipulava o enredo da vida. E a última, Atropos, cortava o fio. Se nos reportarmos às narrativas da tragédia, notaremos que, na condição do herói, havia a intervenção dos deuses, ou seja, de um poder que acabava conduzindo o herói, por mais que este procurasse escolher os seus caminhos. Esse texto, ele nos remete à mitologia.
A perspectiva de que há um poder capaz de governar e determinar o mundo e os homens pode ser observada fora do contexto dos deuses e das tragédias gregas. Os pensadores, que aqui vêm aqueles pensadores que eu havia mencionado, os pensadores estoicos, por exemplo, concebem que há, na realidade natural, uma força maior que conduz tudo e todos, até mesmo os homens. O destino, nesse caso, assume o aspecto de determinismo, em que as causas naturais não podem ser superadas ou transgredidas. Os estoicos defendiam também um sistema de vida composto por três partes. A lógica, a física e a ética. Nesse sistema, as partes estão intrinsecamente ligadas por um elo comum, o logos. A natureza, dessa forma, constituída de razão, pode ser entendida como um elemento divino que tudo reúne e determina, e assim viabiliza qualquer possibilidade de acontecimento espontâneo. Segundo o estoicismo, os homens não são livres. Eles não são livres para decidir entre uma alternativa ou outra. A liberdade do homem está ligada à capacidade que ele tem de aperfeiçoar suas relações diante do mundo exterior e dos acontecimentos, que ele não pode mudar. Por fim, a perspectiva da ciência que visa explicar pela relação causa e efeito o comportamento humano. No século XIX, o filósofo francês Hippolyte Taine, discípulo de Auguste Comte, afirmava que não somos livres, mas determinados pelo momento, pelo meio e pela raça. O determinismo, dessa forma, nega o livre-arbítrio e considera a vontade humana uma ilusão, pois as nossas ações não são espontâneas, mas necessárias. Essa ideia de causa necessária, posteriormente aplicada à ciência, significa que tudo tem uma causa e um efeito. Já na história da filosofia, pensadores que não concordam com a perspectiva determinista de um destino, embora cheguem a concordar com a ideia de que as pessoas fazem escolhas condicionadas por determinações históricas, sociais e até por pequenos motivos pessoais. Tais determinações acabam contribuindo para criar um evento, uma ação ou ocorrência. A existência de limites significa a ausência de liberdade? Aqui nós vamos falar sobre os limites da liberdade. Um dos primeiros limites da liberdade é a idade. O critério não é partir do ponto de vista da lei, maioridade ou minoridade civil, mas em relação ao que se faz cotidianamente. O que a sua idade permite você fazer? Você, como adolescente, pode fazer tudo? A sua liberdade não é tolhida pela sua falta de oportunidade de fazer determinadas coisas que a lei não permite? A saúde. Todos temos saúde. A nossa saúde, muitas vezes, não tiram nossa liberdade. Determinadas coisas que pessoas não podem fazer, pois devido à debilidade do corpo, não conseguem fazer. O espaço. A relação com o espaço também garante possibilidade de limitações. Você tem espaço para exercer a sua liberdade? A condição econômica.
aqui a liberdade encontra uma valiosa fonte de forças. Você é livre para fazer o que quer, por exemplo, viajar, ir aos shows, ir frequentar determinados locais que você gostaria de frequentar, mas que a sua condição econômica talvez não permita. Convive com as pessoas, por exemplo. Você pode fazer o que você bem entende. A imaginação e projetos. Esse sim, talvez chegue mais próximo da liberdade, porque a imaginação ela te torna livre. Os projetos que você pode projetar uma vida melhor, você pode projetar sair dessa sua condição. O trabalho, a relação do trabalho com a liberdade. Qual é a relação do trabalho com a liberdade? Você tem que trabalhar, portanto, você não é totalmente livre. Os estudos. Se o conhecimento é o caminho da liberdade, o estudo, então, é a verdadeira fonte dessa liberdade que você tanto almeja. Um dos filósofos que vamos tratar aqui é considerado o filósofo da liberdade, o Jean-Paul Sartre. Sartre e a compreensão da liberdade. Segundo Jean-Paul Sartre, a existência precede a essência. Esse princípio da filosofia existencialista de Sartre quer dizer que os homens não possuem uma essência anterior que revele a sua verdadeira natureza. Ao afirmar que a existência precede a essência, Sartre quis dizer que cada indivíduo está inserido no mundo, e o mundo, muito mais do que aspectos naturais, abarca as relações familiares e sociais, relações afetivas e materiais, dentro de um determinado contexto histórico. A existência, nesse sentido, depende da conduta que cada um assume em relação aos diferentes fatores que caracterizam o mundo em que vivemos. Dessa forma, os homens são o que fazem no decorrer de suas vidas. Assim, para o existencialismo sartriano, nem a natureza e seus determinismos, nem Deus podem explicar de antemão os homens, suas histórias e suas escolhas. Isto porque os homens, pelas suas escolhas, dentro de um determinado contexto de possibilidades, constroem-se a si mesmos. É por intermédio da liberdade da escolha que os homens se fazem. A liberdade de fazer-se significa que a liberdade não é um conceito abstrato, mas uma atitude concreta e identificável. A liberdade é uma característica básica da existência humana. Sendo assim, é preciso assumir a liberdade que nos define ou aprender a ser livre. Admitir a liberdade como base da existência humana significa que devemos atuar no sentido de realizar o nosso projeto de vida. Projeto de vida, algo que é fundamental na escola onde nós estudamos. O homem é um projetar sobre si mesmo, dizia Sartre. Projeto de vida significa não assumir um papel social determinado de antemão por outros. Significa, por fim, assumir a responsabilidade pelas escolhas que fazemos e assim ser responsável pelo que se é. Este texto aqui é fundamental nós entendermos, porque diz algo sobre as nossas escolhas. Eu vou grifar aqui o segundo parágrafo,
que diz é por intermédio da liberdade, da escolha que os homens se fazem. A liberdade de fazer-se significa que a liberdade não é um conceito abstrato. A liberdade não é um conceito abstrato, mas uma atitude concreta, uma atitude concreta e identificável. Então, a liberdade é uma característica básica da existência. Uma característica básica da existência. Por isso que Sartre é considerado um filósofo existencialista. A existência precede a essência. A mais profunda liberdade é poder escolher o que somos. Vejam que bonito é isso. A mais profunda liberdade é poder escolher o que somos e não o que fazemos. Nós escolhemos um projeto para nós mesmos. O que Sartre chama de compromisso. Nós nos comprometemos com nossos valores, gostos, sonhos, desejos e projetos. Sobre o que somos e o que seremos, nós decidimos. A razão disso tudo é a liberdade, que nos permite nos tornarmos um tipo de pessoa, voltar atrás ou mudar para outra direção. A liberdade exige cada vez mais liberdade. Liberdade de ser o indivíduo que queremos, bons, felizes, tristes, inteligentes, cultos, esportistas verdadeiros, fingidos, torcedores fanáticos de um time de futebol, mães solteiras, etc. Liberdade de escolha. Mesmo com limites pautando-se por nossa vida, nós decidimos que precisamos e queremos a criação de uma outra vida para nós. Podemos sempre repetir: não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Essa frase tão profunda eu vou grifar. Não importa o que fizeram de mim, o que importa é o que eu faço com o que fizeram de mim. Mas ninguém é livre sozinho. Ninguém é livre sozinho. Para nos fazermos e refazermos, precisamos de outros com as mesmas possibilidades. É a liberdade dos outros que garante a nossa liberdade. É a liberdade dos outros que garante a nossa liberdade. Imagine se ninguém fosse livre a não ser você. Seria como um jogo de futebol, em que todos os demais jogadores estivessem presos ao chão. Que gosto teria jogar sozinho, sem ter alguém para comemorar ou entristecer-se conosco, partilhando conquistas e derrotas? Quanto mais livres são os outros, mais livres somos nós. Olha que interessante. Quanto mais livres são os outros, mais livres somos nós. Cada um com uma liberdade pode inventar a si mesmo e assim reinventar o mundo, as cidades, os grupos, lembrando sempre que a violência entre os homens começa quando alguém não respeita a liberdade do outro. Aqui está, então, a raiz da violência. A violência entre os homens começa quando alguém não respeita a liberdade do outro.
Se você pudesse voltar no tempo, quais mudanças imprimiria em sua vida? Reflita. Esta, então, é uma exposição da terceira situação de aprendizagem do caderno de filosofia, volume 1, cujo tema é determinismo versus liberdade. Obrigado.